Pessoal, segunda parte para descobrir qual é a peça, tá? Identificamos lá no caso da OAB, a segunda fase, que não é um recurso, que é uma petição inicial. Só que tem problema. Se é uma petição inicial, nós temos que ver agora se é uma ação de controle abstrato ou uma ação de controle concreto. Como assim, Mal? Ação de controle abstrato em sede de controle concentrado. Concentrado por quê? Porque é concentrado somente e exclusivamente no STF. E ela é em tese. E eu vou explicar por quê. Se não for uma ação de controle abstrato em sede de controle concentrado, vai ser uma ação de controle concreto em sede de controle difuso. Por que controle difuso? Porque controle difuso, qualquer poder do judiciário pode julgar, né? Tem competência jurisdicional para julgar o caso. Ou seja, justiça estadual, tá? Juiz de direito, justiça federal, tá? TRF, Tribunal de Justiça, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, controle difuso. Aqui não. A ação de controle abstrato em sede de controle concentrado só e exclusivamente o STF. Tá ok? Bom, a ação de controle abstrato em sede de controle concentrado, que é em tese, e eu vou trabalhar isso com o decorrer do nosso estudo compartilhado, vai trabalhar com algumas ações, tá? Lembrando que só quem julga a ação de... só quem tem competência para julgar a ação de controle abstrato em sede de controle concentrado é o Supremo Tribunal Federal. Vai tratar sobre o quê? ADI, ação direta de inconstitucionalidade, tá? ADI visa a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, um ato normativo, tá? ADC, ação declaratória de constitucionalidade, vai declarar a constitucionalidade, que é em oposição à ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade visa o reconhecimento da constitucionalidade, tá? Da lei, ato normativo. ADO, ou dependendo, ADIO, tá aqui. Ela é o quê? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Visa dar eficácia às normas constitucionais dependentes de regulamentação. Aqui tem um asterisco aqui, porque as pessoas confundem a ação direta de inconstitucionalidade por omissão com mandado de injunção pela omissão da legislação, tá? Mas eu vou trabalhar isso com mais profundidade. A DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, visa evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultado de ato do poder público. Ou seja, aqui é caráter residual. Também vamos trabalhar isso a fundo. Ou seja, se não é ADI, ADC, ADO, é ADPF. ADI interventiva só pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República. Não é o nosso caso, tá? O nosso caso aqui é ser advogado. Então, é uma ação que para a gente não interessa. Bom, ação de controle concentrado. Ação de controle concentrado em sede de controle difuso. Difuso por quê? Porque aqui o Poder Judiciário, primeira instância, Justiça Comum, Justiça Federal, né? Ou Justiça Estadual, Juiz de Direito, Tribunal de Justiça, que é estadual, TRF, Tribunal Regional Federal, STJ, STF, todos podem julgar as demandas aqui, tá? Aqui, na ação de controle abstrato, em sede de controle concentrado, somente o STF, tá? Aqui é em tese, aqui é caso concreto, ou seja, demandas entre pessoas naturais versus pessoas naturais, brigas de vizinho, que é o exemplo que eu sempre dou, pessoas naturais versus pessoa jurídica, alguém não prestou o serviço, vice-versa, pessoa jurídica versus pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica pediu um serviço para uma outra pessoa jurídica e não foi feito, enfim. Ou pessoa física ou jurídica versus autoridade, quando um poder público pediu um documento, enfim. Nós vamos trabalhar isso bem a fundo.
Tá ok? Tá ok. Vamos lá. A ação de controle concreto em sede de controle difuso, que o Poder Judiciário como um todo pode julgar, é o quê? Ação de procedimento comum, ação popular e ação civil pública. Bom, olha só. A ação civil pública, só quem é o legitimado ativo? Ministério Público, Defensoria Pública e Administração Direta, União, Estado, Distrito Federal, municípios e administração indireta, né? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas. Não é o nosso caso. Por quê? Porque aqui não demanda, não precisa de advogado. Então essa ação civil pública não é o nosso foco, tá? Nós não vamos atuar como advogado. A ação de procedimento comum e a ação popular, sim. Detalhe, a ação popular, que é a pegadinha, diz o seguinte: qualquer cidadão pode propor a ação popular. Será? Veja, qualquer cidadão pode propor a ação popular desde que ele esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos. Ou seja, que ele tenha a capacidade eleitoral ativa, ou seja, de votar. Ok? Aí sim. Se ele tiver preso, ele está suspenso. O poder dele de votar está suspenso, está preso. Né? Então não é qualquer cidadão. Qualquer cidadão que esteja em pleno gozo. Né? Ou então, por exemplo, foi julgado político, improbidade administrativa, tá fora. Né? Tá suspenso algum problema. Ou seja, dizer que a ação popular, qualquer cidadão, numa questão objetiva da segunda fase, você vai ter que escrever lá. Veja, qualquer cidadão que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos, né? No mínimo, capacidade eleitoral ativa, que é votar, né? Capacidade eleitoral plena é votar e ser votado, né? Capacidade eleitoral ativa e passiva. Mas no mínimo aqui para a população, ele tanto é que na peça, na ação popular, você tem que provar através de quê? Título eleitoral. Ou de uma guia, uma declaração, que você está quite com as suas obrigações eleitorais. Quer dizer, então, para você provar que você tem que estar com título eleitoral, ou com aquela guia que você pede lá, às vezes você transfere, paga uma multa e tal, ou perdeu o título, você vai lá e tira a guia lá, que está em pleno gozo, está quite com as suas obrigações eleitorais. Tem casos que você tem que pagar uma multa, porque você ficou algumas eleições sem votar, enfim. Beleza? Vamos trabalhar a fundo aqui, tá? Um panorama geral. Vamos lá. Estamos aonde? Ação de controle de ação de controle concreto. Não estamos na ação de controle concentrado. A ação de controle concentrado, STF. Aqui não. A ação de controle concreto, difuso, que é o nosso dia a dia aí, tá? Nas audiências, nos fóruns aí. Bom, a ação de controle concreto, quando for exercido por todos os órgãos do Poder Judiciário, em sede de controle difuso. Por que é difuso? Porque são os vários órgãos do Poder Judiciário. Justiça Comum, estadual e federal, primeira instância. Tribunal de Justiça, grau de recurso. TRF, grau de recurso federal. STJ, STF. Qual o interesse da ação de controle concreto? Tá? Em sede de controle difuso. Pessoa natural ou pessoa jurídica. É o interesse da pessoa. Pessoa natural, ou antigamente falava pessoa física, né? Hoje em dia, pessoa natural ou jurídica. Qual o pedido? O bem da vida tutelado. Simples assim. O pedido pode ser, lembrando, imediato, que é o quê? Providência jurisdicional pretendida através da sentença. Qual o tipo de sentença que existe? Sentença declaratória, condenatória ou constitutiva de direito. Sentença declaratória, exemplo, você entra com uma ação de paternidade, aí teste de DNA na peça e tal. O juiz vai dar qual a sentença que vai ser? Declaratória. Declaro que fulano de tal é o genitor do autor aqui, através da sua responsável legal, a genitora, que entrou com uma ação. Ação de declaração de paternidade. Não, ele é o pai.
Então você vai ter o quê? Uma ação declaratória. A sentença pode ser condenatória. Quando alguém está te devendo, você entra na justiça, alguém está te devendo dinheiro, um exemplo, e o juiz vê lá, através do caso, decide. Sentença. Sentença condena o fulano a pagar, a restituir o valor, tal. E a sentença constitutiva de direito. Ou seja, você está pleiteando um direito, e o órgão lá diz que você não tem, a justiça vai analisar, o Poder Judiciário, e vai dizer, não, vai constituir, o fulano de tal tem uma ação constitutiva, vai constituir o direito dele, através dessa ação constitutiva. Simples assim. Agora vamos aqui, pedido mediato. É o bem jurídico de direito material que se pretende seja tutelado pela sentença. Qual o pedido mediato? A entrega da coisa, a desocupação do imóvel, o pagamento de um débito. Por que é importante essa diferenciação de pedido imediato e pedido mediato? Porque numa questão subjetiva, né, você vai demonstrar que você realmente domina o assunto e você vai colocar lá que o pedido é um pedido imediato. Você vai depender do caso concreto. Isso aqui é mais para ilustrar a diferença então do pedido, tá? E mostrar que a sentença ela pode ser declaratória de um direito, né? Declaro que fulano de tal tem um direito, enfim. Condenatória, entregar um bem, né? O dinheiro, e constitutiva de um direito. Tranquilo. A ação de controle concreto, ela pode ser de 3 tipos. A ação de procedimento comum, a ação popular. É qualquer cidadão? Não, já vimos que não. É o cidadão que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Capacidade eleitoral, no mínimo capacidade eleitoral ativa, de votar em alguém. Tá com seu direito suspenso. Pô, então não tem. Então, quem está com direito eleitoral suspenso, não tem como. O preso, ele pode mover uma ação popular? Não, porque ele está preso. Suspenso, o direito político dele está suspenso. A ação civil pública, asterisco. Por quê? Porque quem é legitimado? Ministério Público, Defensoria Pública, Administração Direta e Indireta e Associação, pessoa de direito privado. Não é o nosso caso. Por quê? Porque nós somos advogados. Porque o caso concreto, vai chegar lá, vai ler lá o caso, fulano de tal, em pleno gozo dos seus direitos políticos, procura vossa senhoria para mover uma ação, para mover uma ação, tal. Aí você, cara, tá te procurando. Você é um advogado, fulano de tal, procurando seus serviços jurídicos. Pronto, você é advogado. Aqui não, aqui quem é o legitimado? Ministério Público, Defensoria Pública, Administração, porque essa ação civil pública aqui não é o nosso foco. Bom, a ação de controle concreto, ela pode ser ação de procedimento comum, ação popular ou ação civil pública, ou pode ser os remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, reclamação constitucional. Já temos no nosso canal habeas data e mandado de junção, tá? Para quem quiser dar uma pesquisada lá. Enfim. No caso da ação de procedimento comum, ação popular e ação civil pública, o termo que nós usamos é ajuizar a ação. E no caso do habeas corpus, remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e reclamação constitucional, é o que? Nós vamos impetrar. Lembrando que você vai encontrar de repente, em algumas literaturas por aí, reclamação como se fosse um recurso, mas não é. É uma ação autônoma, tá? Que, no primeiro momento, você vai ter uma reclamação quando não é cumprida uma súmula vinculante. Só que hoje, várias decisões do STF vêm se alinhando nesse sentido de que qualquer mandamento, né, do STF que não é cumprido, você entra com uma reclamação. E não só a súmula vinculante, mas a gente vê por aí reclamação constitucional, ou sua reclamação, ela é direcionada quando não se cumpre uma súmula vinculante, tá? Então, só para lembrar,
A ação de controle concreto é exercida por todos os órgãos do Poder Judiciário, em sede de controle difuso. Por que você fala ação de controle concreto e aí você fala em controle difuso? Porque é isso que vai vir na prova. A prova vai vir lá, a ação de controle concreto, aí você já sabe que é o quê? A ação de procedimento comum, a ação popular, a ação civil pública ou os remédios constitucionais. Ou ele vai usar assim. Bom, em sede de controle difuso, aí você também já sabe que é o quê? A ação de procedimento comum, a ação popular, a ação civil pública ou os remédios constitucionais. HC, HD, mandado de segurança, MS, MI e reclamação. Então você tem que usar esses termos, os sinônimos que uso, porque na prova pode vir. Não, porque controle difuso, não, porque o controle concreto. Ok? Então você tem que se ligar nesses termos aí, tá? De pegadinha. Deixa eu ver se eu já falei tudo aqui. O interesse de pessoa natural, o interesse de pessoa natural ou jurídica, interparte. Porque eu vou fazer o contraponto na ação de controle concentrado. Na ação de controle concentrado, aqui o interesse já é o quê? Já é o interesse de todos, erga omnes. Aqui o interesse, na ação de controle concreto, em sede de controle difuso, o interesse é de pessoa natural ou jurídica interparte. Só aquelas partes ali, né? Já está explicado isso no habeas data, já está explicado isso no mandato de injunção, tá? Bom, ação de procedimento comum. O foro está lá no artigo 42, aonde? CPC. Procedimentos, requisitos da petição inicial, que é padrão 319. Tutela de urgência, que as pessoas não sabem a diferença entre tutela de urgência cautelar e antecipativa. Se você não sabe, coloca lá liminar, tá? Tá na dúvida? Liminar. Aí você vai botar aqui o artigo 300, vai dizer lá fumaça do bom direito, tá? E o perigo em mora, né? Então isso aí você vai ter que colocar. Se você colocar o artigo, se você colocar liminar ou tutela de urgência, bom, tudo bem. Agora, se você está seguro de si, você vai botar lá tutela de urgência cautelar, resguardar o direito para que no final do processo o bem esteja lá disponível. Por exemplo, se a demanda for de um carro, se a demanda for de um imóvel, você vai entrar com uma tutela de urgência cautelar. Para quê? Para que aquele imóvel tenha um depositário fiel, ou seja, vai alugar e o dinheiro se depositado em juízo. Tá ok? Para não deixar abandonado lá, vazio, porque aí o pessoal invade, vai furtar, enfim, vai depredar o imóvel lá. Ou se for um carro, um bem, uma lancha, que seja. O que acontece? Você vai pedir uma tutela de urgência cautelar para que até o final do processo, pode durar 5 anos, 10 anos, você não sabe, aquele bem ali esteja, pelo menos, em bom estado. Ou vai alugar aquele carro, ou vai deixar com alguém para cuidar, depositário fiel, alguém cuidar daquele carro, enfim, daquele imóvel. E a tutela de urgência antecipativa, o que acontece? É muito usado, um exemplo clássico, no hospital, plano de saúde. Você vai entrar com uma ação solicitando uma operação, já que a empresa não quer operar, a firma de saúde lá, não tem direito. Bom, você entra com uma tutela de urgência antecipada para que o hospital opere lá, o convênio médico opere. Você vai esperar 10 anos? A pessoa já morreu. Então você entra com uma tutela de urgência antecipada, para antecipar aquele problema ali médico, porque não tem como ser uma cautelar. Mas se você não apeça, a segunda fase, está nervoso, coloca liminar. Colocou liminar, contanto que você fundamente no artigo 300, contanto que você fale da fumo bonis iuris, fumaça do bom direito, e do perigo in mora, perigo do atraso, né? O risco do processo pelo atraso, né? E a fumaça do bom direito ali, que você tem direito ali, tá? Que você, à luz da jurisdição, enfim, à luz do direito, enfim, você vai ter que estar a fumaça do bom direito, né? Fumo bonis iuris e o perigo in mora. Bom, tutela de evidência, artigo 311, CPC, designação da audiência prévia, conciliação, mediação, artigo 319, inciso 7, tá? Ação popular. Bom, Lei 4.717 de 65. Direito material. Hipótese de cabimento da ação popular. Artigo 5º,
inciso 73 da Constituição da República Federativa do Brasil. Está lá, só dá uma lida. A hipótese de cabimento na lei, para artigos 2º, 3º e 4º da Lei de Ação Popular, ou seja, os atos nulos que ensejarão o cabimento da ação popular. Por que é importante essa hipótese de cabimento? É porque tu vai se fundamentar. Endereçamento, qualificação das partes, os fatos do direito ou da fundamentação jurídica. Tu vai ter que se botar. Artigo 5º, inciso 73, Constituição da República Federativa do Brasil. Você vai ter que colocar artigo 2º, 3º e 4º da Lei de Ação Popular. Tá? Que são os atos que devem ser nulos, tá? da ação popular, que ensejarão o cabimento. Quer dizer, esses atos têm que ser os atos que ensejarão o cabimento da ação popular. A competência está no artigo 5º da Lei 4.717. Legitimado ativo, cidadão em pleno gozo de sua capacidade política, ou seja, capacidade eleitoral ativa. Artigo 5º, inciso 73 da CRFB e artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 4.717 de 65. Isso tudo é para sua fundamentação, tá? Requisito para juizamento, artigo 1º, parágrafo 3º, apresentação do título de eleitor ou comprovante de regularização junto ao TRE. É um comprovante de quê? Cidadania, tá? Ou é o título do eleitor ou o comprovante. De repente você perdeu o título, extraviou, enfim. Vai lá e pede lá um comprovante e tal. E você está quite com as suas obrigações eleitorais. Legitimado passivo, artigo 6º, tá? Da Lei 4.717, possibilidade de o réu se defender, abster-se ou mudar para o lado ativo da ação. Isso também aqui é importante, tá? Vai lá na lei e dá uma lida que vale a pena. Concessão de liminar, tá onde? Artigo 5º, parágrafo 4º da lei. Por que é importante aqui, ó? Porque de repente o teu caso de ação popular pede, já está dizendo aqui, liminar. Tá? Você vai ler o artigo 5º, pô, cara, encaixa. Aí você, se a segunda fase te deu um caso lá, que você identificou a ação popular, e na lei infraconstitucional 4.717, que é a ação popular, tá lá, concessão, a lei está prevendo aqui, a própria lei, quer dizer, além do artigo 300, né, do artigo 300 do CPC, a própria lei infraconstitucional, lei específica diz, ó, artigo 5º, parágrafo 4º. Aí você tem que dar uma lida para ver, pô, realmente cabe aqui, dá para fundamentar aqui, eu vou ter que pedir, poxa, eu vou ter que botar um tópico aqui da liminar. Por quê? Porque eu estou com uma ação popular e o caso se encaixa aqui no artigo 5º. Isso tudo aqui, ó, direito material, é para tua fundamentação, ok? Prazo prescricional, artigo 21 da lei. Por que eu botei prazo prescricional aqui e sublinhei? Por quê? Porque uma questão objetiva, pode vir lá, o prazo isso aqui é decadencial. Aí você, opa, não é decadencial. Decadência é a perda do direito. A prescrição é a perda do prazo para que você use aquele direito. Bom, o procedimento da ação popular. Intimação do Ministério Público para acompanhar a decisão. Ou seja, lá nos pedidos da tua peça, que você identificou lá, identificou que é uma ação popular, você vai ter que o quê? Intimação do Ministério Público para acompanhar. Que se intime o representante do Ministério Público, que é o quem? O parquet ou promotor de justiça. Segundo o artigo 7º, inciso A, a linha A da Lei 4.000, você vai ter que escrever, tá? Lá nos pedidos. Bom, o prazo para contestação, artigo 7º, inciso 4 da lei, e a sentença está lá, o artigo 11 da lei número 4.700. Você realmente tem que ler a lei, né? Para que você se ligue, fique a par. E não na hora da prova você vai descobrir o que a lei diz ou não. Ação civil pública não é o nosso foco, é só para efeito de conhecimento. Por que o nosso foco? Porque o legitimado ativo, quem é? Ministério Público, defensor público, administração direta e indireta. Precisa de advogado aqui? Não. Aí está o detalhe. Mas para efeito de conhecimento, tá? Direito material, hipótese de cabimento, artigo 129, inciso 3, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 1º da lei, né?
de 7.347. Cabimento ou não da ação civil pública. Você vai lá ler o artigo lá. Você vai ver. O procedimento, o foro, está lá no artigo 2º. Legitimado ativo, está lá no artigo 5º, né? Que vai dizer bem claro. Ministério Público, Defensoria Pública, administração direta e indireta. Tá? Liminar é previsto. Tá? Liminar, artigo 3º. Designação de audiência, está aqui no artigo 319, que vai seguir o rito do Código de Processo Civil e não da lei. A lei não diz. Dispensa do prazo de pré-constituição para associações, está lá no artigo tal. Artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 7.347. Julgamento, artigo 3º, 11 e 13 da lei. Como eu falei, não é o nosso foco, porque aqui não precisa de advogado. E a peça, né? A peça, você vai atuar como quem? OAB, né? Advogado, local, data, OAB, local, data, advogado, OAB. Pô, então aqui não é o nosso caso. Por quê? Porque o legitimado ativo, né? Ministério Público, Defensoria Pública, administração direta e indireta. Beleza? Então ficamos por aqui e vamos trabalhar ainda. Vamos falar agora da ação de controle abstrato em sede de controle concentrado no STF. Ok? Vamos lá.